Eu ofendi o pastor Abílio, não foi a minha intenção, mas é que o senhor também começou o debate citando fontes, né? Pastor Napoleão, Abrão de Almeida, e eu só citei o pastor Antônio Gilberto e citei a fonte, Calendário de Profecia. O senhor citou sobre a transformação do corpo, a natureza adâmica fica para trás. A Bíblia garante que o corpo glorificado é impassível de sentimentos menos satisfatórios? Eu creio que não. O nosso corpo vai ser transformado primariamente para atravessar as dimensões, adentrar os céus, e essa capacitação que virá ao nosso corpo será a semelhança do corpo de Cristo. Os mortos serão ressuscitados, transformados, e os vivos transformados. E agora a igreja, os mortos ressuscitados e a igreja viva transformada, arrebatada. Romanos 8:29, 1 Coríntios 15:49, 1 João 3:2, dizem que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Esse Cristo ressuscitado com glória, em João 21, aparece 2 vezes numa casa trancada e de fora do barco direciona os discípulos a uma pesca satisfatória. É a glória no corpo dele, é a glória no corpo ressuscitado. Porém, nesse corpo ressuscitado em glória, ele se incomoda, pastor Abílio. Nesse corpo tem sentimentos menos satisfatórios. Jesus se incomoda com a incredulidade dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24. Repreende porque se incomoda pela incredulidade de Tomé, em João capítulo 20. A glorificação garante a ausência de deteriorização e não a consciência anulada, porque céu não garante amnésia. Agora é o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, a palavra grega ali para incorruptibilidade é aftasia. E o significado dessa palavra é que deve ser entendido como ausência de corrupção, pureza presente, sinceridade ali presente. Agora, segundo o dicionário, é a incapacidade de uma substância orgânica se destruir, se deteriorar. Como que dentro desse significado, incapacidade de se deteriorar, alguém pode me afirmar que a transformação vai gerar apatia ou incapacidade de sentir tristeza? Finalizou? Ok. Finalizei então, com essa pergunta. Vamos zerar? Tem 1 minuto ainda? Ele tem alguns segundos, mas ele quis finalizar. Então, 3 minutos, pastor Abílio Santana está contigo. Como eu vinha proferindo, Jesus, ao ressuscitar, ele foi lá embaixo e tirou o paraíso da horizontal do inferno, segundo a própria Escritura, aos Efésios capítulo 4, versículo 8, 9 e 10, e levou para o terceiro céus, colocou o paraíso debaixo do seu trono. Inclusive o próprio apóstolo Paulo foi até o paraíso, que anteriormente era lá embaixo, e agora está debaixo do trono de Deus, terceiros céus. Por que eu digo terceiros céus? Porque é sabido que existe 3 céus. O primeiro céu é sabido que é o céu atmosférico, céu das nuvens, dos aviões, das chuvas, Gênesis capítulo 1, versículo 20, Gênesis capítulo 8, versículo 2, Lamentações capítulo 4, versículo 19, Lucas capítulo 17, versículo 24. E existe o segundo céus, que é o céu intermediário, que está no meio entre o terceiro e o primeiro céu, que é os céus galácticos, céu das estrelas, céu dos planetas, que está escrito no livro de Jó, capítulo 22, versículo 12. E o terceiro e último céus, que é onde Paulo proferira, que é a morada de Deus. O próprio Jesus disse que nós devemos orar com consciência que Deus está nos céus. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, o terceiro céus, que é a morada de Deus. E Paulo foi lá, debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Lá está o paraíso. Então, antes que Jesus venha nos buscar, ele passará no paraíso, chamará aqueles que morreram esperando nele, que estavam lá embaixo, e ele levou e colocou debaixo do seu trono, reunirá nas nuvens e depois então nos chamará quem estiver vivo para o arrebatamento.